Torcedor Celeste, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. Prepare-se porque o que você vai ouvir agora pode transformar completamente os rumos da nossa Raposa para a próxima temporada. Informações recentes que chegaram à redação deixaram a Nação Azul completamente agitada e o que está acontecendo nos bastidores do clube pode significar uma reviravolta gigantesca no planejamento para 2026. Antes de entrarmos no assunto principal que vai deixar você sem dormir hoje, precisamos falar sobre um nome que está dando o que falar: Vitão. Isso mesmo, o zagueiro que já foi cogitado em outras janelas de transferências volta a aparecer nas conversas envolvendo o Cruzeiro. Mas calma, porque essa situação envolvendo Vitão tem desdobramentos que vão muito além do que você imagina e se conecta diretamente com os acontecimentos mais recentes do clube. A diretoria celeste está movimentando o mercado de uma forma que há muito tempo não víamos e Vitão pode ser apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior que está sendo montado no Toca da Raposa. Agora sim, vamos ao que realmente importa e que tem deixado os torcedores cruzeirenses em polvorosa. Nos últimos dias, duas notícias absolutamente impactantes vieram à tona e prometem agitar completamente o mercado da bola envolvendo o Cruzeiro. A primeira delas diz respeito a uma declaração explosiva de ninguém menos que Gabigol, e a segunda envolve uma movimentação que pode trazer um reforço de peso para a zaga celeste. Mas vamos com calma, porque cada detalhe dessa narrativa precisa ser contado com a atenção que merece. Começando pelo que aconteceu recentemente e que pegou muita gente de surpresa, Gabigol resolveu abrir o jogo sobre a eliminação dolorosa do Cruzeiro na Copa do Brasil. E quando digo abrir o jogo, estou falando de uma crítica direta e sem papas na língua ao trabalho do técnico Leonardo Jardim naquela semifinal contra o Corinthians. O atacante, que chegou ao Cruzeiro cercado de expectativas e com status de grande contratação, não guardou suas impressões sobre o que aconteceu naquele fatídico dia 14 de dezembro na Neoquímica Arena. Para quem não se lembra com todos os detalhes, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 2-1 no tempo normal daquela partida decisiva, resultado que forçou a disputa de pênaltis já que o Timão havia vencido o jogo de ida por 1-0. A tensão tomava conta de todos os corações celestes naquele momento. O que ninguém esperava era a forma como tudo terminaria e muito menos as revelações que viriam depois. Em uma entrevista concedida ao Podpah na sexta-feira, dia 19 de dezembro, Gabigol soltou o verbo e revelou detalhes que muitos torcedores desconheciam sobre os bastidores daquela eliminação. O atacante foi absolutamente direto ao apontar o dedo para a decisão tática de Leonardo Jardim de colocá-lo em campo apenas nos minutos finais da partida. Segundo as próprias palavras de Gabigol, ele entrou em campo somente 3 minutos antes do fim do jogo, praticamente só para bater o pênalti decisivo. A declaração do camisa do Cruzeiro foi certeira e sem rodeios. O treinador o colocou apenas 3 minutos para bater o pênalti. E mais, Gabigol questionou se isso influenciou em seu desempenho, respondendo ele mesmo que acredita que sim. O atacante foi ainda mais específico ao revelar que nem sequer tocou na bola quando entrou em campo, admitindo que estava completamente frio para aquele momento crucial. Essa revelação acende um debate importante sobre gestão de jogo e preparo psicológico em situações de extrema pressão. Gabigol, reconhecido nacionalmente como um especialista em cobranças de pênalti, alguém que decidiu finais importantes em sua carreira, estava sendo colocado para executar a cobrança mais importante da temporada do Cruzeiro sem nem ao menos sentir o ritmo da partida. A responsabilidade era imensa. Sua cobrança garantiria a classificação celeste para a grande final da Copa do Brasil. O que aconteceu na sequência todos nós sabemos e ainda dói no coração de qualquer cruzeirense. Gabigol foi até a marca da cal para executar a quinta cobrança do Cruzeiro, aquela que daria a vaga na final. Do outro lado, Hugo Souza, que conhece muito bem o futebol do atacante por terem sido companheiros de Flamengo. A bola foi colocada, a corrida foi iniciada, e o goleiro do Corinthians fez a defesa que explodiu a torcida paulista. Mas a tragédia celeste não pararia por aí. Na sequência, o Wallace também desperdiçou sua cobrança, e o goleiro Hugo Souza novamente apareceu como herói corintiano, garantindo a classificação do Timão para a final da Copa do Brasil. A frustração tomou conta de todo o elenco cruzeirense, e principalmente de Gabigol, que carregou sobre seus ombros o peso daquela eliminação. Porém, o que chamou ainda mais atenção foi o comportamento do atacante após o término da partida. Gabigol foi visto deixando o vestiário sozinho, sem o uniforme do clube, o que gerou uma enxurrada de especulações sobre possíveis atritos internos com companheiros de equipe ou até mesmo com a comissão técnica. Os rumores correram soltos pelas redes sociais e pelos programas esportivos, sugerindo um possível mal-estar entre o jogador e o grupo. Diante da repercussão negativa, o próprio Gabigol tratou de esclarecer a situação durante a mesma entrevista. O atacante negou categoricamente qualquer tipo de problema com os companheiros de elenco e explicou que sua saída antecipada foi por uma questão completamente pessoal e compreensível. Segundo ele,
Quando a partida acabou, todos estavam liberados para ir embora. Sua mala estava no ônibus e ele apenas queria ir para casa, ficar com sua família e seus amigos, processar aquela dor da eliminação em seu ambiente de conforto. Gabigol assumiu inteiramente a responsabilidade pelo erro na cobrança do pênalti, deixando claro que aquele peso era dele e de mais ninguém. Essa postura de assumir o erro publicamente demonstra a maturidade do jogador, mas ao mesmo tempo, sua crítica velada à decisão de Leonardo Jardim expõe uma rachadura na relação entre atleta e treinador que pode ter consequências para o futuro. Vale lembrar que Leonardo Jardim não permaneceu no comando técnico do Cruzeiro após aquela eliminação. O treinador português deixou o clube, e agora surge a dúvida: essa declaração pública de Gabigol foi um acerto de contas após a saída do comandante ou uma manifestação sincera sobre algo que realmente o incomodou? Independentemente da resposta, o fato é que essa situação joga luz sobre as decisões tomadas naquela noite fatídica e levanta questionamentos sobre o que poderia ter sido diferente. A torcida cruzeirense ficou dividida após essas declarações. Parte dos torcedores apoia completamente o posicionamento de Gabigol, entendendo que um atleta do calibre dele deveria ter tido mais minutos em campo antes de uma responsabilidade tão grande. Outros defendem que um profissional de alto nível precisa estar preparado para entrar a qualquer momento e decidir, independentemente do tempo que teve para se aquecer. O debate está acalorado nas redes sociais e nos grupos de torcedores. Enquanto isso, o Cruzeiro segue planejando a temporada 2026 com objetivos ambiciosos. A diretoria trabalha intensamente para montar um elenco competitivo que possa brigar por títulos importantes no próximo ano. E é justamente nesse planejamento que entra a segunda notícia que promete movimentar os próximos dias da Raposa. O nome do momento é Vitão. O zagueiro do Internacional entrou de forma definitiva no radar do Cruzeiro após seu staff sinalizar ao clube gaúcho que não haverá renovação de contrato. Essa informação mudou completamente o cenário da negociação e transformou a próxima janela de transferências na última oportunidade do Inter lucrar com uma possível venda do defensor. Vitão tem contrato com o Internacional válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Isso significa que a partir do meio do próximo ano, o jogador já estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça ao término do vínculo. Essa situação contratual delicada coloca o Colorado em uma posição complicada. Ou vende agora por um valor interessante, ou corre o risco de perder o atleta sem receber nada em troca daqui a alguns meses. O Cruzeiro não está sozinho nessa disputa. Segundo informações apuradas, Palmeiras e Flamengo também demonstraram interesse concreto na contratação do zagueiro para 2026. O Flamengo inclusive já teria apresentado uma proposta na casa dos 10 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos de Vitão. Um valor considerado competitivo dentro do mercado nacional e que demonstra o quanto o jogador é valorizado pelos grandes clubes brasileiros. Entretanto, a negociação com o Flamengo rapidamente encontrou um obstáculo significativo. A diretoria rubro-negra tentou uma manobra para incluir no acordo a quitação de dívidas antigas que o Internacional ainda mantém referentes à contratação de Thiago Maia, estimadas em aproximadamente 3 milhões de euros. A resposta do Colorado foi imediata e categórica. Não aceitamos compensações financeiras indiretas e exigimos que qualquer valor seja pago à vista, sem abatimentos ou negociações envolvendo pendências anteriores. Essa postura firme do Internacional travou temporariamente as conversas com o Flamengo, que agora reavalia sua estratégia e pondera se o investimento total vale a pena dentro do planejamento financeiro do clube. Enquanto isso, o Palmeiras observa toda a movimentação com atenção redobrada, aguardando o momento certo para eventualmente entrar com força total na disputa caso os valores se tornem mais acessíveis ou caso haja uma flexibilização na postura do clube vendedor. É nesse contexto que o Cruzeiro aparece como uma terceira força nessa briga por Vitão. A Raposa ainda não teria apresentado uma proposta oficial concreta, mas mantém o nome do zagueiro como prioridade absoluta no radar da diretoria celeste. O clube mineiro acompanha atentamente cada movimento dessa negociação, sabendo que um eventual recuo de Palmeiras ou Flamengo pode abrir uma janela de oportunidade importante para a investida cruzeirense. Vitão, aos 25 anos de idade, se encaixa perfeitamente no perfil de contratação que o Cruzeiro busca para fortalecer seu sistema defensivo. Jogador jovem, com experiência em competições de alto nível, regularidade técnica comprovada e grande potencial de valorização futura. Exatamente o tipo de atleta que pode fazer diferença imediata no presente e ainda representar um ativo valioso para o clube no futuro. A diretoria celeste adota uma postura cautelosa nas negociações, mas isso não significa falta de interesse. Pelo contrário, o Cruzeiro estuda cuidadosamente cada aspecto dessa operação, analisando viabilidade financeira, encaixe tático e principalmente a real possibilidade de êxito na contratação diante da forte concorrência de clubes financeiramente poderosos como Palmeiras e Flamengo.
Um fator que pode complicar as pretensões brasileiras é a preferência tanto do internacional quanto do próprio jogador por uma transferência ao futebol europeu. Essa é sempre uma variável importante em negociações envolvendo jogadores de destaque do futebol brasileiro. Vitão naturalmente sonha com uma oportunidade no velho continente, e o Internacional também preferiria vender para o exterior, onde os valores costumam ser mais atrativos. Para que uma negociação dentro do Brasil se concretize, os valores e as condições oferecidas precisariam ser extremamente favoráveis e convincentes ao clube gaúcho. É preciso apresentar uma proposta que faça o Internacional considerar seriamente abrir mão da possibilidade de uma venda internacional mais lucrativa no futuro próximo. Quando questionado pela imprensa sobre as especulações envolvendo Vitão e também sobre outro nome que circula nos bastidores, o de Gerson do Zenit, o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, preferiu não confirmar nem desmentir os rumores. Em declaração ao jornalista Samuel Venâncio nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro, o dirigente demonstrou incômodo com os vazamentos de informações do mercado da bola. Pedro Lourenço afirmou que atualmente existe uma facilidade muito grande das pessoas falarem sobre negociações antes da hora, e que muitas vezes basta você pensar em alguma coisa para já divulgarem publicamente. Segundo o mandatário celeste, essas especulações e vazamentos prematuros só atrapalham as negociações que o clube tenta conduzir de forma discreta e profissional nos bastidores. Essa postura de Pedro Lourenço demonstra que realmente existem movimentações importantes acontecendo na diretoria do Cruzeiro, mas que o clube prefere trabalhar com sigilo absoluto para não comprometer as tratativas. É uma estratégia compreensível em um mercado cada vez mais competitivo, onde qualquer informação vazada pode encarecer uma negociação ou atrair a atenção de concorrentes. No elenco atual do Internacional, o setor defensivo vive um momento de indefinições importantes que influenciam diretamente na negociação de Vitão. Além do próprio zagueiro que está em situação contratual delicada, o clube gaúcho também tem Gabriel Mercado chegando ao fim de contrato, Vitor Gabriel que pertence ao Sport, além de Cleiton Sampaio e Juninho completando o quadro de defensores. Essa configuração obriga a diretoria colorada a pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão envolvendo a saída de Vitão. O Cruzeiro, por sua vez, mantém sua estratégia de observação atenta e aguarda pacientemente o desenrolar dos acontecimentos. A Raposa sabe que o tempo pode trabalhar a seu favor, abrindo oportunidades conforme o mercado europeu se manifesta ou deixa de se manifestar. A postura é estratégica e calculada, esperando o momento ideal para eventualmente apresentar uma proposta que seja competitiva e atraente para todas as partes envolvidas. O que está absolutamente claro é que o Cruzeiro não está de braços cruzados no mercado. A diretoria celeste trabalha arduamente para trazer reforços de qualidade que possam elevar o patamar técnico do elenco para as disputas de 2026. Vitão representa exatamente o tipo de jogador que pode fazer essa diferença, um zagueiro consolidado no futebol brasileiro, com idade ideal e características técnicas que se encaixam no que o Cruzeiro precisa. A nação azul aguarda ansiosamente por definições. A torcida cruzeirense sonha com grandes contratações que possam devolver o clube ao lugar de protagonismo que sempre ocupou no cenário do futebol brasileiro. Vitão seria uma dessas contratações de impacto, um nome que empolgaria imediatamente os torcedores e sinalizaria as ambições do clube para a próxima temporada. Enquanto isso, os bastidores seguem fervilhando com informações, reuniões e negociações. O Cruzeiro continua trabalhando em múltiplas frentes, conversando com diversos empresários e sondando diferentes oportunidades de mercado. A ideia é não depender de um único alvo e ter alternativas caso alguma negociação não evolua conforme o esperado. O mercado da bola é dinâmico e imprevisível. Uma situação que parece encaminhada pode mudar completamente de um dia para o outro. Por isso, o Cruzeiro mantém várias opções em análise, sempre preparado para agir rapidamente caso surja uma oportunidade interessante ou caso seja necessário mudar a estratégia de contratações. Os próximos dias prometem ser decisivos para o futuro do Cruzeiro. As movimentações no mercado devem se intensificar, e a torcida celeste certamente terá muito mais notícias para acompanhar. O Diário da Raposa seguirá atento a cada detalhe, trazendo todas as informações quentinhas para você, torcedor apaixonado pela Raposa. Chegamos ao final de mais esta edição do Diário da Raposa com notícias que realmente mexeram com o sentimento da nação azul. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar recebendo todas as novidades do Cruzeiro em primeira mão, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição, é rapidinho e totalmente gratuito. E mais importante ainda, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. É essencial que você faça isso porque assim você fica sabendo na hora exata em que soltamos uma notícia importante do Cruzeiro. Não deixe para depois, ative as notificações agora. E você, torcedor celeste, o que achou dessas notícias?
Concorda com as críticas de Gabigol ao Leonardo Jardim? Você acha que ele deveria ter entrado antes na partida contra o Corinthians? E sobre Vitão, você acredita que o Cruzeiro consegue tirar o zagueiro das mãos de Palmeiras e Flamengo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esses assuntos que estão movimentando os bastidores da Raposa.